Bom dia, oitavos anos! Saudades de vocês, saudade de pegar no pé de vocês. Por isso que eu estou aqui, para uma aula de gramática. Então vamos lá? Lembram das preposições? Elas servem para... Isso mesmo, elas são uma ponte que ligam duas palavras, né? Então as preposições são pontes que ligam palavras. Vocês fizeram raps, decoraram no ano passado, lembram? Pois muito bem. A prof colocou no quadro duas palavras. Escola, porco. Duas palavras aleatórias. Mas se eu colocar uma preposição ali no meio, o sentido muda. Então não serão duas palavras aleatórias. Nós já teremos uma frase com sentido. Quer ver? Escola de porco. Faz sentido. Escola com porco. Escola para porco. Não é? Então a preposição liga duas palavras. Mas hoje nós vamos trabalhar com as conjunções. Conjunção também é ponte, mas no caso ela liga orações. Lembram orações? O que é uma oração? A oração ela é formada por sujeito, verbo, complemento obrigatório, complemento acessório. Quando eu tiver duas orações, ali no meio, ligando as duas, eu vou ter uma conjunção, certo? E as conjunções, então, elas servem para isso, para ligar orações. Vamos ver na prática como é que isso funciona? O nome do conteúdo parece assustador, mas não é, tá? Ele é bem bacana. Orações coordenadas e subordinadas. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Aqui nós temos um período, certo? Que vai da letra maiúscula ao ponto. E aqui a prof esqueceu do ponto, mas imaginem um ponto final aqui, certo? Não, temos um ponto, uma ideia com sentido. Fui à livraria e comprei um livro. Muito bem. Primeira oração, fui à livraria. Aqui eu poderia perfeitamente colocar um ponto final. Opa! Eu poderia perfeitamente pôr um ponto final, colocar a letra maiúscula na letra C, comprei um livro, ponto final. Ou seja, eu teria duas orações independentes, certo? Mas aqui eu optei por fazer o quê? Eu optei por juntar a primeira e a segunda oração e usar a conjunção e. Fui à livraria e comprei um livro. Quando isso acontece, eu estou formando uma frase complexa. Ou seja, a frase simples seria simplesmente fui à livraria, ponto. Comprei um livro seria outra frase simples. Como eu juntei as duas e usei a conjunção para ligar as duas orações, eu tenho aqui uma frase complexa. Lembram? Frase é toda a mensagem que faz sentido. Oi é uma frase. Bom dia é uma frase. Uhul é uma frase. Fui à livraria e comprei um livro é uma frase. Mas uma frase complexa, mais formulada, mais elaborada. E o que acontece então numa frase complexa? Na frase complexa, eu vou trabalhar com orações. Para ser oração, tem que ter verbo. Olha ali, ó. Vais ao cinema ou ficas em casa? Vais é o verbo da primeira oração, ficas é o verbo da segunda oração. Vais ao cinema, ponto final. Ficas em casa? Ponto de interrogação. Eu teria duas frases simples. Mas eu optei por juntar as duas frases, juntar as duas orações e usar a conjunção ou.
Vais ao cinema ou ficas em casa? Qual é a função dessa conjunção ou? Ela está aqui dando uma alternativa. Ou você vai fazer uma coisa, ou você vai fazer outra, certo? Se eu trocar esse ou por um e, não vai dar certo. Vais ao cinema e ficas em casa? Tá vendo como não vai dar certo? Então, eu optei pelo ou porque eu quis que esse período me desse uma ideia de opção. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ok? Muito bem. Como eu disse anteriormente, vais ao cinema, eu poderia simplesmente pôr um ponto de interrogação aqui. Ficas em casa, outro ponto de interrogação, eu teria duas orações separadas. Vais ao cinema, uma oração. Ficas em casa, outra oração. Veja bem, vais ao cinema? Entenderam a mensagem? Entenderam? Significa que essa oração vais ao cinema, ela tem sentido completo. Ela é independente. Ela não precisa dessa segunda oração aqui para fazer sentido. Se eu quiser colocar o ponto de interrogação aqui, usar a letra maiúscula aqui no ficas e manter esse ponto de interrogação, eu vou ter duas frases separadas e as duas frases com sentido. Se eu tenho um período formado por duas orações com sentido, ligadas por uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada. Ou seja, eu tenho uma oração com sentido, ligadas por uma conjunção. Cada oração dessas tem sentido independente, ou seja, cada uma delas pode ficar sozinha, sem a conjunção, que eu vou conseguir entender a mensagem que eu estou passando. Agora, se isso não acontecer com uma delas, aí a coisa muda de figura. Quer ver? Olha só. Vou dar-lhe uma prenda quando ela fizer anos. Ou seja, vou dar-lhe um presente quando ela fizer aniversário. Vou dar-lhe uma prenda. Ponto final. Essa oração, ela tem sentido completo. Ela faz sentido sozinha, ela é independente. Eu poderia perfeitamente colocar um ponto final aqui, que está tudo certo. Agora, esta daqui não, ó. Quando ela fizer anos. Esta oração aqui, ela depende da primeira para fazer sentido. Então, quando uma oração depende da outra para fazer sentido, nós temos um período composto com oração subordinada. Então, aqui está explicadinho, ó. A oração subordinada, ela não faz sentido sozinha. Ela precisa da outra para que a mensagem faça sentido. Diferente da anterior, em que cada uma fazia sentido sozinha. Aqui não, tá? Mas, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar só as coordenadas. Não vamos trabalhar as conjunções subordinadas. Só as coordenadas, certo? Então, quando eu tenho duas orações que fazem sentido sozinhas, ligadas por uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada. Ligadas por conjunções coordenativas, certo? E eu tenho, no caso, 5 grupos de conjunções coordenadas, que são as conjunções aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Parece difícil, mas não é. Quer ver? Ó. Qual é a função das conjunções aditivas? Elas juntam ideias. Só juntam. Ó, a Joaninha voa e o papagaio canta. Primeira oração, a Joaninha voa. Segunda oração, o papagaio canta. Vocês estão vendo que eu poderia eliminar a conjunção, colocar um ponto final aqui no voa
e as duas orações fazem sentido. A Joaninha voa. Ponto. O papagaio canta. Ponto. Eu teria duas frases simples, mas eu optei por juntar as duas orações por meio de uma conjunção, a conjunção e. A Joaninha voa e o papagaio canta. Eu simplesmente liguei uma oração à outra. Eu adicionei uma informação à outra. E a função das conjunções aditivas é justamente essa, ligar duas orações. Simples assim. Então, aqui nós temos as conjunções aditivas, algumas, né? Não dá para colocar todas porque tem bastante. No caso, o e é uma conjunção aditiva, o nem, o mas também, né? Vamos pegar um exemplo com o mas também. Eu trabalho, mas também estudo. Ou seja, eu faço duas coisas, certo? Na minha vida. Eu estudo, eu trabalho, mas também estudo. Um exemplo com essa locução, não só, mas também. Não só trabalho, mas também estudo. Ou, não só trabalho, como também estudo. Usando o além de trabalhar, eu também estudo. Ou, eu estudo além de trabalhar. Então, as conjunções aditivas, elas adicionam duas informações. Só isso. Essa é a função delas. Elaborando uma oração, um período, uma frase complexa como essa, ó, a Joaninha voa e o papagaio canta, isto daqui é uma oração coordenada aditiva. O que é oração? A Joaninha voa é uma oração, o papagaio canta é outra oração. Por que ela é coordenada? Porque cada uma é independente. A Joaninha voa, o papagaio canta. Por que ela é aditiva? Porque eu usei uma conjunção aditiva para ligar as duas orações. Adversativa. O que é um adversário? Vamos pensar num jogo de futebol. Quem são os adversários? Sei lá, vou chutar aqui, Vasco e Flamengo. Clássico, né? O Vasco é adversário do Flamengo. O que acontece ali? Acontece uma oposição. Então, o que é uma conjunção adversativa? Ela dá uma ideia contrária à primeira oração. Quer ver? Aqui embaixo, ó. Saiu cedo de casa, mas chegou atrasado no trabalho. Poxa, se ele saiu cedo de casa, pensa-se que ele deveria ter chegado adiantado no trabalho e não atrasado. Então, o que aconteceu? A conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, ela deu uma ideia contrária à primeira oração. Como eu disse antes, poxa, se ele saiu cedo de casa, deveria ter chegado cedo no trabalho. Mas aqui aconteceu justamente o contrário. Mesmo saindo de casa, ele chegou atrasado no trabalho. Então a gente pensa, tá, mas o que ele fez para chegar atrasado no trabalho se ele saiu cedo de casa? Daí é outra história, não vem ao caso. Né? O mas, então, ele está funcionando como oposição. Ele está dando uma ideia contrária à primeira oração. Ele está contrariando a ideia da primeira oração. Um erro que a gente comete muito nas conjunções adversativas é que a gente usa o mas e o porém junto. Saiu cedo de casa, mas porém chegou atrasado. Não! Mas porém é o mesmo que subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora. Se está sendo redundante, tem que usar um só, tá? Então, mas é uma conjunção, tá vendo? Ela está ligando as duas orações. Saiu cedo de casa, ponto final. Chegou atrasado no trabalho. Duas orações independentes, cada uma faz sentido sozinha. Mas eu optei por elaborar uma frase complexa. Coloquei o mas ligando as duas orações, mas com uma intenção.
de contrariar a primeira oração. Então, poderia ser: saiu cedo de casa, porém chegou atrasado no trabalho. É a mesma coisa. Saiu cedo de casa, todavia chegou atrasado no trabalho. É a mesma coisa. Saiu cedo de casa, contudo chegou atrasado no trabalho. É a mesma coisa. Entretanto, chegou atrasado no trabalho. No entanto, chegou atrasado no trabalho. Qualquer conjunção que você colocar dessas aqui, para ligar essas duas orações, vai dar uma ideia de oposição, de contrariedade. Lembrem das adversativas como jogo de futebol. Vasco contra Flamengo. Um time joga contra o outro, né? E quem faz gol vence a partida. Enfim. Então, o que acontece aqui? Por que são orações? Porque tem verbo. Saiu é o verbo da primeira oração, chegou é o verbo da segunda oração. Por que elas são coordenadas? Porque elas são independentes. Saiu cedo de casa, ponto. Chegou atrasado no trabalho, ponto. Por que ela é adversativa? Porque eu tenho um mas aqui ligando as duas orações e a função do mas é dar uma ideia de oposição. Então, a segunda oração está dando uma ideia contrária à primeira oração. Ok? Vamos para as alternativas. Facinho, né? Então, sábado vais ao cinema ou vais ver o jogo? O ou está dando uma ideia de opção. Então, as conjunções alternativas, elas dão essa ideia de opção. Certo? Ou você vai ao cinema, ou você vai ver o jogo. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é um tanto complicado. Certo? Então, a função da conjunção alternativa é justamente dar uma ideia de opção. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Novamente, por que é oração? Sábado vais ao cinema. Temos um verbo. Vais ver o jogo. Outro verbo. Então, nós temos duas orações aqui. Por que coordenadas? Porque elas são independentes. Sábado vais ao cinema. Ponto. Sábado vais ver o jogo. Ponto. Mas eu optei por usar uma conjunção alternativa porque a minha ideia é justamente dar a ideia de opção. Sábado vais ao cinema ou vais ver o jogo? Né? Então, a conjunção aqui é que vai dar a ideia de alternativa. Então, o que eu tenho aqui? Sábado vais ao cinema ou vais ver o jogo? Eu tenho orações coordenadas alternativas. Então, tudo isso daqui, na verdade, é uma oração coordenada alternativa. O outro grupo, então, são as conclusivas. Conclusivas, gente, dá a conclusão. Certo? Saí de casa cedo, portanto, não vou chegar atrasado. Saí de casa cedo, ponto final. Não vou chegar atrasado. Óbvio, se eu sair de casa cedo, a que conclusão a gente chega? Não vou chegar atrasado. Lógico. Então, essas conjunções aqui, logo, portanto, assim, o então que a gente fala demais. Então. O então, gente, ele é uma conjunção que só pode ser usada para concluir uma ideia. Né? Saí de casa cedo, então não vou chegar atrasado. Essa é a função do então. Né? Então, todas essas conjunções e locuções conjuncionais aqui, locução é que são duas palavras, a função é a mesma da conjunção, tá? Só que locução a gente chama quando tem duas palavras. Lembram? Locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, um do ladinho do outro, e eles funcionam como um. Então, a locução conjuncional é a mesma coisa. São duas palavrinhas com a função de uma. Tudo que é locução é duas palavras com a função de uma. O portanto aqui está dando uma ideia de conclusão. Eu poderia usar qualquer um desses, ó. Saí de casa cedo. Logo, não vou chegar atrasado. Saí de casa cedo. Então, não vou chegar atrasado.
Saí de casa cedo, por isso não vou chegar atrasado. Tá? Novamente, orações. Saí de casa cedo, uma oração porque tem verbo. Não vou chegar atrasado. Ó, locução verbal, vou chegar, funciona como um. Então, outro verbo. Então, aqui eu tenho duas orações independentes, por isso que elas são coordenadas. Saí de casa cedo, ponto final. Não vou chegar atrasado, ponto final. Elas são coordenadas porque elas são independentes. Mas, novamente, eu optei por usar uma conjunção ligando as duas orações e transformei isso daqui numa frase complexa. Por que que essa oração aqui é coordenada conclusiva? Porque eu tenho uma conjunção conclusiva, uma conjunção que conclui uma ideia. Então, a segunda oração está concluindo o que eu disse na primeira oração. Certo? E vamos para a última, que é a explicativa. Explicativa, a gente dá uma explicação, dá uma justificativa. Então, são conjunções que ligam as orações para dar essa ideia de explicação, para dar essa ideia de justificativa. Então, diz assim: só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Primeira oração, só passei na prova, ponto. Segunda oração, me esforcei por muito tempo. Eu usei a conjunção explicativa para quê? Para justificar a primeira oração. Só passei na prova. Justificativa, me esforcei por muito tempo. Né? Então, a conjunção porque está aqui para justificar, para explicar o que eu disse aqui na primeira oração. Certo? Vocês estão vendo, gente, que cada grupo de conjunções tem uma função. As aditivas só adicionam uma ideia à outra. As adversativas, elas se opõem à segunda oração, se opõem, ela contraria a ideia da primeira oração. A alternativa, ela dá uma opção. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. A conclusiva, a segunda oração conclui o que foi dito na primeira oração. E a explicativa, a segunda oração explica o que eu disse lá na primeira oração. Todas essas funções, elas são exercidas pela conjunção por aquelas palavrinhas. Tá? O e, aditiva. O mas, adversativa. O ou, alternativa. O então, conclusiva. O porquê, explicativa. É a conjunção que vai dar essa ideia. Ou a ideia de oposição, ou a ideia de opção, ou a ideia de conclusão, ou a ideia de adição, ou a ideia de explicação. É a conjunção que vai fazer isso. Então, de olho na conjunção. Ok? Para fechar, vais ao cinema ou vais ficar em casa? A primeira oração termina onde? A primeira oração termina aqui, ó, no cinema. Vais ao cinema. Essa é a primeira oração. A segunda oração é: ou vais ficar em casa? Ok? Aqui embaixo, levantou-se, tomou banho, penteou-se e saiu. Esqueci de sublinhar o saiu. Mas aqui nós temos levantou-se, primeira oração. Tomou banho, segunda oração. Penteou-se, terceira oração. Saiu, quarta oração. Por quê? Levantar é verbo. Um verbo, uma oração. Tomou é verbo. Um verbo, uma oração. Penteou é verbo. Um verbo, uma oração. Saiu é verbo. Um verbo, uma oração. Então, o que eu tenho aqui da letra maiúscula ao ponto final? Eu tenho 1, 2, 3, 4 orações. Se eu tenho 4 orações, eu tenho um período composto. Onde é que termina a primeira oração? Aqui no levantou-se. É um verbo, uma oração. Cada verbo fica numa oração. Eu não posso ter 2 verbos numa única oração. Não. Um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações,
3 verbos, 3 orações. Se eu tiver 20 verbos da letra maiúscula ao ponto final, eu vou ter 20 orações. Então, a primeira oração aqui é o levantou-se, a segunda oração é o tomou banho, a terceira oração é o penteou-se e a quarta oração é e saiu. O que isso tudo significa? Ó, primeira oração, vais ao cinema. A conjunção não está aqui, tá? A conjunção não está aqui. Vais ao cinema, a gente chama de oração coordenada assindética. Assindética porque não tem conjunção. Tudo que começa com A é negação. Então, assindética, A não tem. Sindética tem. Assindética não tem conjunção. Sindética tem. Lembra, tudo que começa com A, prefixo A, é negação. Então, oração coordenada assindética, porque não apresenta conjunção. Vais ao cinema, eu vou classificar como oração coordenada assindética. Ou vais ficar em casa, como está aqui, é a segunda oração. Eu vou classificá-la como coordenada sindética, porque o ou faz parte dessa segunda oração. Tá aqui, ó. Ou é a conjunção. Então, eu vou classificar essa oração como oração coordenada sindética. A outra, aquela com 4 orações. Então, vamos lá. Primeira oração é o levantou-se. Levantou-se, ponto final. Poderia colocar ponto final aqui perfeitamente. Não tem conjunção aqui, ó. Levantou-se. A conjunção não está aqui. Então, eu vou classificá-la como uma oração coordenada assindética. De novo, tudo que começar com A é negação. Assindética, não tem. Assindética, não tem. A segunda oração é tomou banho. Ponto final. Poderia perfeitamente colocar um ponto final aqui. Também eu vou classificar como oração coordenada assindética. Por quê? Não tem conjunção aqui dentro. Penteou-se é a terceira oração. Também não tem conjunção. A conjunção não está fazendo parte da terceira oração. Eu classifico, então, oração coordenada assindética. A conjunção está fazendo parte da última oração. Está aqui na quarta oração, ó. O E. Aí sim. O que eu tenho aqui? A conjunção E. A conjunção E é uma conjunção aditiva. Ela está ali para adicionar uma informação à outra. Então, E saiu, a gente classifica como uma oração coordenada sindética aditiva. Por que aditiva? Porque a função do E é adicionar uma informação à outra. Ok? Então, gente, é isso. Qualquer coisa, eu estou à disposição. A gente conversa ali por e-mail, vocês me mandam recadinhos agora no Google Classroom, né? Que eu disponibilizei no dia de hoje e vou deixar lá no beta as atividades, inclusive esse slide também no Google Classroom, para vocês poderem acompanhar. E qualquer coisa é só conversar comigo, valeu? Beijão, saudades, viu?